Os Titãs são as maiores forças de Attack on Titan, e ao longo do tempo já existiram várias gerações dos 9 Titãs originais. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar todos os 18 Titãs originais, do mais fraco ao mais forte. Então fica até o final do vídeo que você vai se surpreender com esses Titãs. Galera, um usuário de Titã só consegue viver por 13 anos. Então antes de fazer esse tempo, ele tem que achar um novo herdeiro para herdar o seu Titã. E por isso existem muitos Titãs. Ao todo são 18 Titãs originais conhecidos. E neste vídeo, eles vão estar listados do mais fraco para o mais forte. Mas galera, nem adianta. O mais forte de todos mesmo é o seu like. O seu like é mais poderoso que qualquer Titã. O único que realmente é mais forte que o like é a sua inscrição com o sininho ativado. Porque desse jeito você ganha o melhor poder de todos, que é receber todos os vídeos do canal e nunca perder quando sair um novo. E galera, esse vídeo vai ter alguns spoilers do mangá. Mas então, vamos para os Titãs. Número 18. Tonk Saver. O Tonk Saver era um pesquisador e um guerreiro eldiano que possuía o poder de um Titã. Ele foi o ex-herdeiro do Titã Bestial, antes de transferir esse poder para o Zack Yeager. O Tom viveu como um residente da zona de internamento de Libério, um lugar onde os eldianos moravam, para separar os eldianos dos marleyanos. Em algum momento da sua vida, ele se apaixonou por uma mulher marleyana, e mesmo sabendo que era proibido para eldianos se casarem com marleyanos, eles se casaram. E para ela não descobrir a sua origem, ele escondia a sua braçadeira que mostrava que ele era um eldiano sempre que ele a via. E então os dois logo se casaram e tiveram um filho. Vários anos depois, ela acabou descobrindo que ele era um eldiano. E por causa disso ela pegou seu filho e matou ele. E depois tirou a sua própria vida por vergonha. O Tom ficou sabendo disso pouco depois, e foi completamente dominado pela dor. Então ele decidiu se tornar um guerreiro, e mais tarde provou ser capaz de herdar um dos 9 Titãs, o Titã Bestial. A forma do Titã Bestial do Tom possuía características de uma ovelha, tendo um par de chifres curvos na sua cabeça, um focinho um pouco mais alongado e um nariz semelhante ao de um animal. O seu Titã possuía apenas habilidades comuns, e ele não tinha um poder único próprio. E também ele não utilizava muito esse Titã, porque dizia que ele não era útil na guerra. Então por causa disso, temos que colocar ele no final da nossa lista. Número 17. Pick Finger. É bem conhecido ao longo da série que o Titã Quadrúpede não é o Titã mais útil quando se trata de combate. Então a nossa amada Pick é a próxima Titã da nossa lista. A Pick cresceu na zona de internamento de Libério, assim como a maioria dos outros herdeiros de Titãs, já que só um eldiano pode ter o poder de um Titã. E para Marley pôr as mãos nesse poder, foi criado esse internamento para treinar os eldianos e fazerem eles servirem a Marley. A Pick perdeu a sua mãe muito cedo quando ainda era uma criança, e mais tarde o seu pai acabou ficando doente. Vendo que o seu pai adoeceu e não sobreviveria por muito tempo sem cuidados médicos adequados, a Pick ingressou no programa de guerreiros. Então depois de ter um desempenho bom o suficiente para ser selecionada para herdar o Titã Quadrúpede, a Pick foi capaz de garantir ao seu pai o tratamento de que ele precisava. Quando ela chegou no distrito de Shiganshina na Ilha Paradis com o Zack Yeager, ela usou o seu Titã para explorar as posições dos inimigos e fornecer pedras para o Zack atirar nos soldados. Ela não se envolve muito nas batalhas, ela geralmente fica atrás e ajuda os outros Titãs. Ela também mantém uma carga de suprimentos nas costas, basicamente ela é um Titã de apoio. Mais tarde nós vemos ela na Batalha do Forte Slava, da guerra entre Marley e as forças aliadas do Oriente Médio. Lá podemos ver o seu Titã modificado. Ele está totalmente blindado e equipado com 4 metralhadoras que são controlados pela unidade Panzer, que são 4 pessoas que ficam nas costas do Titã para controlar as metralhadoras. Enquanto a maioria dos outros Titãs não conseguem permanecer nas suas formas de Titã por longos períodos de tempo, a Pick é capaz de permanecer nessa forma por um período muito grande. Isso por causa da incrível resistência do Titã Quadrúpede.
Durante a guerra entre Marley e o Oriente Médio, a Pieck disse que ela passou cerca de 2 meses na sua forma de titã, e como resultado disso, ela precisou andar com a ajuda de uma muleta, até acostumar a andar sobre 2 pernas de novo. Além disso, a Pieck também afirma que ela pode executar centenas de transformações consecutivas. Número 16. Marcel Galliard. O Marcel era um garoto eldiano que se juntou ao programa guerreiro ainda jovem, junto com o seu irmão mais novo, o porco Galliard. O Marcel provou ser muito talentoso durante o seu treinamento, principalmente em testes de força e resistência, e mais tarde ele ficou entre os 7 candidatos restantes a guerreiros para herdar o poder dos titãs. Ele estava preocupado com o seu irmão mais novo, e nunca quis que ele herdasse o poder de um titã, então ele intencionalmente diminuiu a reputação do porco e fez do Reiner o principal candidato a herdar o titã encouraçado. O titã da mandíbula do Marcel possuía uma grande força que era forte o suficiente para esmagar canhões por causa do seu pequeno tamanho. O Marcel já conseguiu ter um alto nível de velocidade e agilidade logo após ele herdar o titã. Ele foi enviado para a Ilha Parades com outros guerreiros com a missão de capturar e recuperar o titã fundador. Mas na primeira manhã da sua chegada, o Marcel foi comido por um titã puro, enquanto ele tentava salvar o Reiner, e então ele acabou morrendo. Por ele ter morrido muito jovem, não podemos dizer com precisão o quão poderoso ele realmente era, e por essa razão, não podemos classificá-lo em nenhuma posição superior nessa lista. Número 15. Frida Reis. Imagine ter o titã mais poderoso do mundo, mas sem saber como usá-lo. Esse é o caso da nossa próxima titã da lista, a Frida Reis. A Frida foi a verdadeira rainha das muralhas, e a última dos titãs fundadores antes dele se fundir com o titã de ataque. Por volta dos 15 anos de idade, a Frida soube que o seu tio, o Uri Reis, estava morrendo e era o titular do titã da família. Então ela se ofereceu para ser a sucessora do Uri, e injetou em si mesmo um soro de titã, se transformando em um titã puro na caverna abaixo da capela. O titã puro da Frida então consumiu seu tio, e ela recebeu não apenas os poderes do titã fundador, mas também as memórias do mundo antes das muralhas. Com isso, a Frida se tornou o livro vivo da humanidade e tinha o poder de espalhar a informação que ela quisesse. Basicamente, ela podia manipular as memórias de todo mundo. Mas como todos os outros antes dela, ela foi influenciada pela vontade do seu ancestral, o Karl Fritz, e optou por não fazer isso. A Frida estava presente com a família Reis na noite em que o Grisha Jäger invadiu a Capela Reis. Ela ouve enquanto o Grisha implora a família Reis para proteger as pessoas da invasão dos titãs. E por um instante, a Frida parecia estar disposta a ajudar, mas então ela parece ser forçada a mudar de ideia por causa do testamento do primeiro rei. Então o Grisha não tinha outra opção, a não ser pegar o poder do titã na força bruta. Então ele derrotou a Frida e roubou o seu titã fundador. A Frida tinha todas as habilidades do titã fundador, mas ela não tinha experiência em usá-lo. Número 14. Grisha Jäger. O Grisha Jäger era um médico eldiano da zona de internamento de Libério em Marley. Ele era um dos restauracionistas eldianos e mais tarde se tornou o pai do Eren. O Grisha se juntou aos restauracionistas depois de saber que a sua irmã tinha sido morta pelos oficiais de Marley. Então, coletando informações de Marley, ele descobriu que havia um marleyano traidor denominado Coruja. Ele também obteve informações sobre a história de Aldia e conheceu a Dina Fritz, uma pessoa da família real. Um ano depois, eles se casaram e tiveram um filho que eles chamaram de Zack Jäger. Durante esse tempo, Marley e os militares começaram um programa guerreiro e o Grisha decidiu que ele enviaria o seu próprio filho para o programa, para que ele pudesse pegar informações. O desempenho do Zack no programa guerreiro era muito ruim, e parecia que não havia chance dele ser selecionado para ganhar um titã. Então, aos 7 anos de idade, o Zack expôs os seus pais e todos os restauradores, e eles foram condenados a ir para a Ilha Parades, transformados em titãs puros. Quando o Grisha chegou ao topo da parede, a coruja finalmente se revelou para ele. Então ele salvou o Grisha e contou para ele tudo sobre o poder dos titãs. Então Grisha foi para Parades, se infiltrou com sucesso entre as muralhas e lá ele se casou com uma mulher chamada Carla, que mais tarde deu à luz um filho que eles chamaram de Eren.
Enquanto vivia dentro das paredes, ele finalmente descobriu a localização da capela da família Reis. Então ele foi até lá e revelou ser um Eldiano, e implorou para Frida usar o seu poder do Titã Fundador para salvar o lugar dos titãs que estavam atacando. Porém, sucumbida à vontade do Karl Fritz, ela se recusou a ajudar. Então ele se transforma no seu titã de ataque e consegue derrotar e matar a Frida junto com o resto da sua família. Ele tinha alguma experiência com habilidades de titã, e essa foi a razão pela qual ele conseguiu matar e comer a Frida Reis, um titã que era quase do seu tamanho e que ainda possuía o Titã Fundador. Número 13. Ymir. Muitos anos atrás, uma garota sem nome vivia nas ruas de Marley como uma mendiga sem casa. Então ela foi encontrada por um homem que lhe deu o nome de Ymir, em homenagem à ancestral Ymir Fritz, e a trouxe para um grupo dedicado à adoração de Ymir. Ela então foi aclamada por muitos Eldianos no grupo, e ela escolheu cumprir seu novo papel a fim de trazer felicidade para aqueles ao seu redor, apesar de saber que ela não descendia da realeza. Um pouco depois, o grupo foi descoberto pelas autoridades de segurança pública, e para se salvar, o homem que encontrou e deu o nome para Ymir alegou que ela o tinha enganado. Então, depois de apedrejarem ela, eles a levaram para a Ilha Parades e a transformaram em um titã puro. A Ymir passou cerca de 60 anos vagando do lado de fora das muralhas como um titã puro, até que um dia ela encontrou alguns jovens guerreiros. Ela os atacou e conseguiu comer o Marcel Galliard, que tinha o poder do Titã Mandíbula. Então ela voltou à sua forma humana e passou a morar dentro das muralhas. Então mais tarde ela se alistou ao exército contra os titãs. Um pouco depois na história, quando eles foram cercados por titãs puros no castelo Utgard, depois de não verem uma forma de escapar, a Ymir pula da torre e se corta com a faca para ativar a sua transformação. Esta é a primeira vez que vemos um titã da mandíbula na história. Apesar de seu tamanho pequeno, a forma do titã da Ymir tinha velocidade e agilidade bem acima da média, o que tornava fácil para ela escalar paredes e árvores. Ela conseguiu derrotar vários titãs inimigos bem rápido, mordendo eles na nuca enquanto usava suas garras e os seus dentes pontiagudos. A Ymir também possuía a habilidade de tirar o seu corpo parcialmente da nuca na forma sua de titã, permitindo que ela interagisse com os outros enquanto ainda estava transformada. Ela foi também um dos poucos titãs originais que poderia falar em suas formas de titã. Mas se você pensa que a Ymir era forte, espere só até ver os titãs do topo dessa lista. Número 12. Eren Kruger. O Eren Kruger era um espião de Eldia se passando por oficial de Marley. Ele fundou os Restauradores e usava o pseudônimo de Coruja para se comunicar secretamente com eles. Ele possuía o poder do Titã de Ataque. O Kruger nasceu em uma família de Eldianos que viviam em Marley, e o seu pai era um membro do exército revolucionário Eldiano. Infelizmente, o exército era muito ineficaz e os seus membros, incluindo o pai do Kruger, foram capturados e queimados vivos pelos oficiais de Marley. Isso enquanto o Kruger se escondia em um armário. Depois de ser resgatado por amigos do seu pai algum tempo depois, o Kruger foi capaz de se juntar às autoridades de segurança pública como um espião, graças a um médico eldiano que foi capaz de falsificar os seus exames de sangue. O Kruger passou a sua carreira militar transformando milhares de eldianos em titãs ao longo dos anos, para poder esconder a sua identidade. 13 anos depois de herdar o seu poder, o Kruger salva o Grisha de ser jogado da muralha. Ele então ensinou para o Grisha a como usar o poder dos titãs, e depois disso ele se transformou e destruiu o barco que estava preparado para ir atacar Parades. E no final ele foi consumido pelo Grisha Jaeger, que ganhou o Titã de Ataque. O Kruger mostrou uma força incrível, já que ele conseguiu erguer e destruir um navio gigante de Marley. Número 11. Porco Galliard. O Porco Galliard foi um candidato a guerreiro que herdou o poder do Titã da Mandíbula, depois que o dono anterior do Titã, a Ymir, concordou em ser levada para Marley. Então, quando chegou lá, o porco foi transformado em um titã puro e comeu a Ymir, pegando seu titã. O porco estava presente na Batalha do Forte Slava. Ele entrou na batalha assim que a Gabi destruiu a artilharia anti-titã.
Depois de destruir todas as defesas inimigas, o porco continua avançando em direção ao inimigo, matando vários soldados e usando a sua mandíbula poderosa para quebrar as ferrovias. Ele mostrou um nível extraordinário de velocidade e agilidade, até mesmo para um titã. Ele era tão rápido que era capaz de fazer ataques surpresa sem que o inimigo fosse capaz de prever. A principal característica do titã do porco são as suas mandíbulas, que foram feitas especificamente para morder um material muito mais duro. Ele tem dois conjuntos de dentes. O primeiro é um conjunto externo de dentes endurecidos, e o segundo conjunto está dentro da sua boca, e é uma série de dentes pontiagudos com espaços vazios entre cada dente. Esta mandíbula foi eficiente o suficiente para morder e esmagar os cristais endurecidos do titã martelo de guerra. Número 10. Falco Grice. Se alguém lhe dissesse que haveria um titã voador na história, você não acreditaria. Porém, o incrível mundo de Attack on Titan nos deu um dos titãs mais loucos até agora, e o seu dono era ninguém menos que o Falco. O Falco Grice é um eldiano candidato a guerreiro que trabalhava para o governo de Marley. Ele era um dos principais candidatos a herdar o poder do Titã blindado durante a Guerra de Marley. O Falco conseguiu sobreviver à batalha e voltou para sua cidade natal, Libério, onde ele conheceu o Eren Yeager, que fingiu ser um soldado ferido. O Eren pediu para ele entregar uma carta em seu nome, dizendo que a carta era para informar a sua família de que ele estava são e salvo dentro da zona de internamento. Então o Falco fez o que o Eren pediu. Graças à carta que o Falco enviou, o Eren conseguiu entrar em contato com seus amigos da Ilha Parades e organizou um ataque contra Marley. Depois que o Eren e a Ilha Parades derrotaram com sucesso as forças de Marley, eles fugiram em aeronaves, e a Gabi e o Falco conseguiram subir junto com eles. Depois da Gabi atirar e matar a Sasha, eles foram capturados e mais tarde presos. E um pouco mais pra frente na história, eles conseguiram escapar da prisão. Fugindo, o Falco descobre que bebia um pouco do fluido espinhal do Zeke, e que poderia se tornar um titã a qualquer momento. Embora o Zeke expresse remorso pela situação do Falco, isso não impediu ele de ativar o seu soro e transformar o Falco em um titã puro. Depois que ele se transforma em um titã, o Falco é imediatamente ordenado pelo Zeke para matar o Reiner. Então o titã do Falco rapidamente começa a morder a armadura que cobre a nuca do Reiner. Mas antes que ele pudesse terminar, ele percebe o porco Galliard gravemente ferido saindo do seu titã. Então ele corre e o devora, tornando-se o novo herdeiro do titã da mandíbula. Ele mais tarde se transforma pela primeira vez no Porto de Parades, enquanto tenta ajudar o Reiner e a Annie. Uma das principais características do Titã do Falco é a sua mandíbula, que tem a forma de um bico. Ele possui dois conjuntos de dentes, um em forma de bico e outro conjunto dentro da sua boca. O Titã da mandíbula do Falco assume alguns traços encontrados em pássaros, e mais tarde ele também desenvolve habilidades de aves, e é o primeiro titã que consegue voar. Número 9. Reiner Braun. O Reiner Braun é o vice-capitão da unidade de guerreiros. Ele é filho de um eldiano e de um marleiano, e cresceu na zona de internamento de Libério. Aos 10 anos de idade, ele foi selecionado para se tornar um dos guerreiros de Marley. E então ele herdou o poder do Titã blindado. Ele recebeu uma missão de se infiltrar na Ilha Parades ao lado do Bertholdt, da Annie e do Marcel, como parte de uma operação para recuperar o Titã fundador. Em sua forma de Titã, ele destruiu os portões das muralhas, permitindo que vários Titãs puros entrassem. E depois disso eles se infiltraram em Parades e se alistaram no exército. Depois de quase não sobreviver à batalha contra os titãs no castelo Utgard, o Reiner revela que é o titã blindado. Então ele entra em uma batalha contra o Eren nas suas formas de titã. Quando ele se transforma, isso automaticamente produz uma pele semelhante a uma armadura que cobre a maior parte do seu corpo, exceto em áreas como nas suas articulações. Essa armadura é dura o suficiente para defender ele de tiros de canhão. Além disso, ele ainda pode escolher se vai endurecer ou não endurecer as suas articulações, mas fazendo isso ele perde quase todos os seus movimentos e não vai conseguir lutar.
Outra habilidade incrível do Titã do Reiner é poder transferir as funções do seu cérebro para o resto do seu corpo. Assim ele consegue prevenir a sua morte várias vezes, como quando ele recebeu um golpe direto na medula espinhal, ou quando ele levou um corte no pescoço pelo Levi. Porém, essa habilidade é incrivelmente difícil de realizar com sucesso. Isso é usada como um último recurso. Além da sua armadura, o Titã blindado não tem mais nenhuma outra habilidade, mas como o Reiner era um guerreiro muito treinado em usar o seu Titã, ele com certeza merece estar no 9º lugar nessa lista. Número 8. Lara Tybur. A Lara era uma nobre eldiana que vivia em Marley, e secretamente era a herdeira do Titã Martelo de Guerra. Em algum momento nos últimos 13 anos, ela herdou os seus poderes de Titã, embora ninguém soubesse que era ela quem tinha os poderes do Titã Martelo de Guerra. Quando a família Tybur chega em Libério, o Willy conta para todos a guerra do Grande Titã, mas de repente a apresentação é interrompida, quando o Titã de Ataque destrói o prédio onde eles estavam e mata o Willy. Nesse momento a Lara começa sua transformação no Titã Martelo de Guerra. No entanto, o Titã de Ataque ataca ela antes que a transformação esteja completa. Nessa luta entre o Titã de Ataque e o Titã Martelo de Guerra, o Eren consegue devorar a Lara e roubar o seu poder de Titã. A habilidade especial do Titã da Lara era o poder de criar qualquer coisa usando carne de Titã endurecida, como por exemplo, armas, bestas e, claro, um gigante martelo de guerra. Outra habilidade do Titã Martelo de Guerra é poder controlar o Titã de uma distância mais longe. A Lara se prendeu dentro de um cristal de Titã, e por meio de um fio feito da própria carne do Titã, ela poderia controlar ele de longe. Isso, além de não causar nenhum dano no seu corpo humano, ainda acaba com a fraqueza na nuca do Titã. Número 7. Eren Yeager com o Titã de Ataque. O Eren Yeager é o protagonista de Attack on Titan e é o portador de vários titãs. Entre eles está o Titã de Ataque. Ele viveu no distrito de Shiganshina com seus pais até a queda da Muralha Maria, onde ele testemunhou a sua mãe sendo comida por um titã. Este acontecimento levou ele a ter um ódio intenso contra os titãs. Então, depois da muralha cair, o seu pai, o Grisha, o encontrou e o levou para uma floresta próxima. Então o Grisha injetou nele um soro de titã, transformando o Eren em um titã puro sem mente. Assim, então, o Eren instintivamente comeu seu pai, recebendo os poderes do Titã de Ataque. O Eren se transformou na sua forma de Titã de Ataque pela primeira vez, um pouco depois na história em uma missão. Nessa hora ele começou a matar todos os titãs que encontrava em seu caminho. A forma do seu titã era muito mais musculosa e definida, tornando ele mais forte do que a maioria dos outros titãs. Além disso, a sua inteligência e o treinamento militar do Eren permitiu ele derrotar vários titãs ao mesmo tempo. Mais pra frente na história, depois de beber um frasco etiquetado como armadura da bolsa do Rod Reis, a forma do titã do Eren ganhou a habilidade de endurecer. Isso aumentou muito tanto seu ataque quanto a sua defesa. Quando ele endurece os seus punhos, os seus socos ficam muito mais poderosos. Como parte da habilidade única do Titã de Ataque, o Eren pode revelar suas próprias memórias para os antigos portadores do Titã de Ataque, dando para eles uma visão do futuro. Número 6. Annie Leonhardt. Como candidata a guerreira, a Annie era impecável com as suas habilidades de luta e mais tarde ela foi escolhida como uma das 7 candidatas a herdar o poder dos titãs. Mais tarde ela recebeu o poder do Titã Fêmea, de acordo com as suas habilidades de combate. Ela foi um dos 4 guerreiros selecionados para se infiltrar em Parades e recuperar o Titã Fundador. Depois que ela foi descoberta, ela facilmente foi capaz de dominar o esquadrão de pesquisa e matar vários soldados nas formações especializadas do Erwin. Ela era muito mais experiente em usar a sua forma titã em comparação com o Eren, e foi capaz de derrotá-lo facilmente. Ela é indiscutivelmente a titã original mais habilidosa que vemos na série em termos de combate corpo a corpo, e ela tem uma alta mobilidade e resistência, ao contrário da maioria dos outros titãs controlados por humanos, que são mais lentos que ela e que se cansam a ponto de até mesmo desmaiar. Além disso, ela é capaz de curar qualquer ferimento e até mesmo regenerar quaisquer partes do seu corpo que foram perdidas em uma batalha. Só que, diferente dos outros titãs, ela leva essa habilidade para um novo nível, sendo capaz de focar essa habilidade em certas partes do seu corpo,
curando os ferimentos escolhidos em um ritmo muito mais rápido. Além disso, ela também possui habilidades de cristalização, e ela usou essa habilidade para gerar um casulo de cristal incrivelmente resistente para se aprisionar e evitar ser interrogada. Número 5. Zack Yeager. O Zack Yeager tem de longe uma das histórias mais únicas em todo Attack on Titan, desde trair os seus pais até trair toda a sua nação, apenas por sua causa como candidato a guerreiro. Ele se tornou muito próximo do seu superior, o Sr. Tonk Saver, que era o proprietário do Titã Bestial. Juntos eles pensaram no plano de eutanásia para libertar o mundo do medo dos titãs e os Eldianos do seu sofrimento. Ele planejava usar as habilidades do Titã Fundador para deixar todos os Eldianos estéreis, e assim a geração não continuaria, levando assim todos à extinção dentro de 100 anos. Então, depois disso, ele herdou o Titã Bestial do Killsaver e se tornou o chefe militar por causa do seu sangue real. Ele tinha habilidades que nenhum dos usuários anteriores do Titã Bestial possuía, como uma imensa força física, o suficiente para quebrar grandes pedaços da Muralha Rose ou arremessar pedras a uma grande distância. A sua habilidade de arremesso é incomparável. Ele consegue arremessar uma pedra a velocidade de 213 metros por segundo. Para você ter uma ideia, ele não está muito longe da velocidade de um jato, que é mais ou menos 250 metros por segundo. Além disso, a habilidade única do Zack é um grito que pode transformar os Eldianos em titãs. E esses titãs, ao contrário dos titãs normais que são encontrados, eram capazes de também ficarem ativos à noite, desde que a lua aparecesse. Para que o humano se transforme em titã, tudo o que ele deve fazer é ingerir o fluido espinhal do Zack, e em seguida o Zack pode usar o seu grito para transformá-lo. Esses titãs estão conectados ao seu Titã Bestial, e obedecem todas as suas ordens. Além disso, o Zack também foi capaz de endurecer o seu corpo para se proteger de ataques. No entanto, essa habilidade precisou de algum tempo para ser preparada. Durante a sua batalha contra o Levi, o Zack tentou endurecer a sua nuca, mas não conseguiu porque o Levi não deu tempo para ele. Número 4. Bertholdt Hoover. O Titã Colossal do Bertholdt é o titã mais icônico da série. A sua aparição no primeiro episódio deu início a uma cadeia de eventos que nos levou a toda a história de Attack on Titan. Embora já fosse afirmado várias vezes que o Zack Yeager é o guerreiro marliano mais forte, eu não o vejo derrotando o Bertholdt na forma colossal. E é por isso que decidi deixar ele acima nessa lista. Bertholdt Hoover era um Eldiano nascido em Marley. Ele foi escolhido para herdar o Titã Colossal após um desempenho muito bom durante o treinamento de guerreiro. O seu poder destrutivo era enorme. Mesmo ainda jovem, ele foi um dos 4 guerreiros enviados para a Ilha Parades. Assim que eles chegaram nas muralhas, ele se transformou e destruiu os portões da Muralha Maria com um chute. O Titã Colossal era fisicamente o titã mais forte mostrado na série por causa do seu tamanho, que vamos lá, 60 metros não é pouca coisa. Um movimento com um dos seus braços já foi o suficiente para destruir todos os canhões no topo da Muralha Rose, bem como danificar a parte superior da parede. Embora todos os titãs gerem enormes quantidades de calor e energia quando se transformam, a transformação do Bertholdt levou isso para um próximo nível. Ele poderia controlar a energia produzida durante a sua transformação para criar vários efeitos. Por exemplo, a sua transformação só causou uma rajada de vento. No entanto, durante a retomada da Shiganshina, o Bertholdt libera uma quantidade de energia semelhante a uma pequena bomba nuclear, criando uma nuvem de poeira e escombros em forma de um cogumelo. O único ponto fraco deste titã é que ele é muito lento. Porém, para compensar isso, ele pode soltar do seu corpo grandes quantidades de vapor extremamente quentes. Assim ele consegue proteger a sua nuca. Número 3. Armin Arlet. Há outro titã colossal na nossa lista, e eu tenho certeza que você concordará comigo que este é definitivamente mais forte do que o anterior. O Armin é um dos soldados mais valiosos do corpo de pesquisa, embora ele tenha terminado o treinamento fora dos 10 primeiros candidatos, já que fisicamente ele é bem fraco. O Armin raramente é designado para a linha de frente e raramente usa o seu equipamento vertical para combate direto.
Em vez disso, a sua maior força está na sua inteligência, como uma boa dedução e formulação de estratégia, seja na guerra ou em qualquer movimento. O Armin tem um olho aguçado para os detalhes, tornando ele um ótimo estrategista de campo. O Armin é tão bom no que faz, que até mesmo os oficiais do alto escalão levam a sua opinião a sério. Ele mais pra frente na história ganhou o poder dos titãs, especificamente do Titã Colossal, depois de ser injetado com o soro de Titã pelo Levi e de consumir o Bertholdt. O Titã Colossal do Armin possui um tamanho imenso e uma força capaz de esmagar navios de guerras inteiros. Além disso, o Armin também pode criar uma enorme explosão ao se transformar no seu Titã. Ele usou isso com um grande efeito durante o ataque a Libério, devastando a marinha de Marley inteira com a sua transformação, e enviando ondas de choque maciças para o interior da cidade. Em minha opinião, o Armin merece ser classificado acima do Bertholdt, simplesmente por causa do seu intelecto e mente tática. Número 2. Ymir Fritz. A Ymir Fritz foi a progenitora de todos os Eldianos, que eram chamados de súditos de Ymir. Quando ela era uma jovem garota, ela despertou o poder dos titãs e se tornou o primeiro titã a existir, o Titã Fundador. Isso foi feito quando ela entrou em contato com a fonte de toda a matéria viva. Quando a Ymir se tornou a progenitora de todos os titãs, o poder do seu titã era o ponto da coordenada, abrindo caminhos invisíveis que uniam as mentes do seu povo, os súditos de Ymir. O que ela conquistou com seus poderes é desconhecido, mas após 13 anos, a Ymir acabou morrendo e seus poderes foram divididos entre 9 sucessores, que continuaram a construir um império eldiano. Depois disso, todos os herdeiros do seu poder estariam condenados a morrer depois de 13 anos, assim como ela morreu. E mais tarde isso ficou conhecido como a Maldição de Ymir. A existência de Ymir foi saudada como um milagre dado por Deus. Ela usou esse poder de titã para cultivar a terra, construir pontes e acumular riquezas para os Eldianos. Mas após a guerra do Império Eldiano na Grande Guerra dos Titãs, o novo governo de Marley espalhou lendas de que o poder de Ymir era derivado do diabo de toda a terra, manchando o nome e a reputação de Ymir e de todos os Eldianos. Mas você provavelmente deve estar se perguntando, como alguém pode ser mais forte do que a própria Ymir, a progenitora de todos os Onis? Então vamos chegar ao topo da nossa lista para descobrir. Número 1. Eren Yeager com o Titã Fundador. O Titã Fundador do Eren é o titã mais forte em todo o universo de Attack on Titan. Depois de perceber que ele pode usar o poder do Titã Fundador entrando em contato com Zack, o Eren decide fingir concordar com o plano do seu meio-irmão de esterilizar todos os Eldianos. Depois que ele e o Zack fazem contato, o Eren descobre que o Zack não apenas anulou o voto de renúncia à guerra que o Titã Fundador tinha, conhecido como a Vontade de Karl Fritz, mas também que para controlar o poder do Fundador, basta ele entrar em contato com uma pessoa de linhagem da realeza, no caso, o Zack. Então o Eren entra dentro da Coordenada, um lugar onde ele pode conversar com todos os portadores de titãs, até mesmo os que já morreram, e convence a Ymir a emprestar a sua força. Depois disso, ele usa os titãs fundadores para libertar todos os titãs colossais da muralha, enquanto cria um corpo para si mesmo que é ainda maior do que o Titã Colossal. Ele então usa o poder do Fundador para se comunicar telepaticamente com todos os súditos de Ymir, informando eles dos seus planos de destruir todo mundo fora de Parades. O Titã Fundador concedeu ao Eren a habilidade de controlar titãs à vontade e fazê-los seguir a qualquer ordem sem questionar. Assim ele conseguiu controlar todos os titãs que estavam dentro das muralhas. O Karl Fritz usou essa habilidade para colocar os milhares de titãs colossais que compõem as muralhas de Parades. Mas o Eren não parou por aí. Ele usou essa habilidade em uma magnitude ainda maior, quando ele manifestou várias encarnações passadas dos 9 titãs e os controlou para atacar os seus inimigos. No final, o Eren foi derrotado pelos esforços combinados do corpo de pesquisa e dos guerreiros, mas como descobrimos mais tarde, o Eren realmente queria que eles o parassem, e ele não usou os seus poderes com o seu potencial total. Isso significa que se ele quisesse, ele poderia destruir o mundo inteiro e derrotar qualquer outro titã original que ousasse se opor a ele.
com isso dito, ele definitivamente merece o primeiro lugar em nossa lista. E galera, se você acha que alguma posição nessa lista não está certa, pode ficar à vontade para me dizer nos comentários. E também comenta qual titã você mais gostou. Esse é o primeiro vídeo de Attack on Titan que eu trago no canal depois de bastante tempo. Então se vocês quiserem mais vídeos desse anime incrível, comente aqui também para mim saber. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, deixa o seu like porque isso me ajuda muito. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Muito obrigado por assistir, até a próxima e fui!